O meu avô me chamava de doutora quando eu era criança. O curioso é que eu não era filha de médicos, não vivia cercada por advogados e não existia nada, que me provasse que no futuro eu ia ser doutora. Até porque naquela época, pelo menos a família dos meus pais, não tinha ninguém formado ainda. Só que com o passar do tempo, ele sempre se referiu a mim como a minha doutora. Ela vem a minha doutora. Eu apenas era uma criança brincando, e ele sempre me chamava como doutora. Só que hoje eu não tenho tanta certeza. E para vocês entenderem essa história, eu preciso voltar há muitos anos no tempo. O meu avô, ele foi pai solo, Então, assim, quando a minha avó saiu de casa, deixando 4 filhos, dizendo que ia ali na barraquinha da esquina comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, ele ficou com 4 filhos, sendo a minha mãe a mais velha. E então, ele decidiu que ia convidar uma irmã para morar com ele, porque ele era caixeiro viajante. Então, ele precisava viajar para trabalhar e tinha 4 crianças para cuidar. Então, ele convidou uma irmã que veio morar com ele para cuidar dos sobrinhos enquanto ele estava viajando. E essa tia foi quem cuidou dos sobrinhos até a minha mãe casar. Quando minha mãe casou aos 19 anos, meu pai com 21, eles casaram e no outro dia eles trouxeram todos os irmãos da minha mãe para residir com eles. Só que essa história é para um outro vídeo. Então, a minha relação com meu avô sempre foi muito essa relação de avô que admira o neto, foi a primeira neta. O meu nome era para ser só Flávia. Quando minha mãe chegou dizendo que o meu nome ia ser Flávia, ele disse não, o nome dela é Ana, em homenagem à minha irmã, que era uma outra irmã dele que já havia falecido. E aí, então, por isso que o meu nome é Ana Flávia, porque ele disse que o meu nome era Ana e minha mãe tá certa, então vai ficar Ana Flávia. Então, Ana veio dele, e o Flávio é a escolha dos meus pais. Então, a gente sempre teve essa relação muito forte, Então, a primeira neta, eu fui a primeira neta, depois de mim vieram outros, mas eu fui a primeira que ele recepcionou nos braços e que ele determinou que ia ser a doutora, Então, até eu entender e fazer uma escolha por uma profissão, eu achava apenas que era um carinho dele, Era uma forma dele de dizer que eu era especial para ele. Só que quando formada, hoje eu entendo que existem algumas pessoas que elas vêm justamente para já mostrar um caminho para a gente. E hoje, de certa forma, eu sou doutora, eu sou formada em Direito, eu sou advogada, então as pessoas se relacionam comigo como doutora. Então, ele, de certa forma, ele já veio ali para mostrar o que é que eu ia ser, quem eu ia ser. E isso, talvez seja por isso que eu tenho esse vínculo tão grande com meu avô. Ele faleceu muito cedo, eu ainda tinha apenas 12 anos, mas a gente, nesse período de convivência, a gente teve uma relação muito forte, muito estreita. E eu aprendi muito com ele, com a forma dele de tratar as pessoas, de cuidar das pessoas, de estar ali mesmo à distância, sempre junto, querendo saber como é que a filha estava, como é que a neta estava, se estava faltando alguma coisa para os meus pais, para os outros filhos que estavam residindo com meus pais. Então ele sempre foi aquela pessoa muito cuidadosa, a vida toda. Porém, além de ser caixeiro viajante, ele fumava muito e terminou que, quando eu estava com 12 anos, numa viagem, meu avô foi hospitalizado e veio a falecer. E as pessoas, sabendo quanto era grande a minha ligação com ele, só me disseram depois que eu voltei. E infelizmente, ou felizmente, eu não pude me despedir do meu avô, mas o que ficou foram as recordações boas, porque eu praticamente não vi ele doente e nem no falecimento. Então, assim, a minha conexão com ele é muito forte até hoje. Tanto que eu acredito hoje, dessa entrada, dessa possibilidade de me autoconhecer, de me conectar com o meu ser mais sublime, o meu eu. Eu entendo que ele está sempre comigo, eu entendo que ele está sempre ao meu lado e que ele talvez seja, inclusive, um anjo, um mentor, aquela pessoa que realmente está ali, de certa forma, me ajudando, me fortalecendo, porque até hoje eu acredito muito que ele está sempre ao meu lado. Então, assim, foi uma pessoa que veio antes de mim, talvez para preparar o meu caminho, para me mostrar
o que de fato eu iria ser, né? Para me mostrar o que de fato. E olha que quando eu me formei, eu não fiz essa ligação, né? Essa ligação eu fiz agora quando eu decidi falar sobre ele, né? De que de fato ele já veio lá atrás para me mostrar o caminho, para dizer o que é que de fato eu ia ser. Porque quando eu decidi em fazer direito, eu já tinha meus 16, 17 anos, ele já havia falecido, ele já não estava mais aqui, né? E foi uma escolha totalmente despretensiosa, né? Mas sempre dentro da área da questão do doutor, porque a princípio eu queria fazer medicina. Medicina porque eu sempre gostei, e aí isso também são características que a gente desenvolve lá na infância e que a gente traz para a vida adulta, mas que a gente não percebe, é só depois, com muito autoconhecimento, é que a gente começa a identificar essas questões. Eu sempre quis trabalhar em laboratório, porque eu queria trabalhar sozinha ali, eu com a minha experiência, né, pesquisando alguma coisa. Por quê? Porque eu tinha as minhas crenças limitantes que não me deixavam me expor, né? Então, tá aqui, como eu já disse, falando num vídeo para talvez não sei quantos milhões de pessoas, não aconteceria até um determinado tempo atrás, né? Porque eu sempre fui muito tímida, sempre me escondi muito, sempre tive atrás das pessoas, eu nunca quis aparecer, né? E mesmo como direito, né, as pessoas acham que o profissional do direito ele tem que falar muito, ele tem que se apresentar bem, claro, falar bem, né, saber sobre o que você está fazendo, estudar muito, sim, mas não necessário você precisa estar no palco, né? E isso eu fui aprendendo com o tempo. Inclusive quando eu disse, né, porque eu fiz, como eu disse, o primeiro vestibular para medicina, não passei. E aí, quando foi no segundo ano, eu fiz novamente para medicina, não passei. E despretensiosamente eu disse, eu vou fazer direito. E fiz e passei. Então, eu saí da medicina, da saúde, de lidar com pessoas através da saúde, né, para lidar com pessoas através das suas questões pessoais, das suas dificuldades quanto à vida do cotidiano, né? Algumas questões ali do seu cotidiano que você não consegue resolver e que precisa de um profissional que entenda sobre legislação. Então, eu terminei que tive que passar por esse processo, né, de não passar na medicina para escolher o direito, passar no direito e me tornar doutora. Então, assim, despretensiosamente, eu de fato me tornei doutora, como ele lá atrás já havia predito, né? Então, muitas coisas na vida da gente a gente não presta atenção, né? Não conecta as coisas com o passado, né? Com algo que foi dito lá atrás, mas que de fato tem tudo a ver. Porque estudando e antes dos meus estudos, a gente começa a entender que tudo que a gente é hoje como adulto foi concretizado, foi lapidado na sua infância, entre os seus 7 e 8 anos. Então lá é que você se forma e depois você só repete, né? Então, por mais que a gente ache, que a gente pensa, que a gente raciocina, hoje os estudos mostram aí que você apenas trabalha com 5% da sua capacidade cerebral, né? Os 95% eles trabalham automaticamente. Então, para que você consiga mudar isso, você precisa ter esse conhecimento, precisa se auto-entender, se autoconhecer para poder mudar crenças, mudar forma de pensar, mudar muita coisa e que de fato é um processo. E é por esse processo que hoje eu estou passando. Então, trazer aqui a história do meu avô, né, como início, né, dessa criação desse canal, é justamente para a gente entender que algumas pessoas, sim, vêm na nossa frente para calibrar o nosso caminho, para dizer assim, ó, tu vai seguir por aqui. Talvez a gente ache que não, mas hoje eu acredito sim que algumas pessoas, elas vêm, né, para nos mostrar o que a gente vai fazer lá no futuro, né? E ter essa conexão, né? Com essa conexão mais forte, né? Mais amorosa com algumas pessoas do que com outras, né? Talvez ele seja a pessoa, né, que eu tenho realmente essa conexão espiritual muito forte, né? E
por isso senti que ele está sempre presente na minha vida, que algumas coisas ele se faz presente a partir de outras pessoas, né? Então, de certa forma, para me deixar mensagens através de outras pessoas, para me mostrar em algum momento algo que ele fez lá atrás, que me traz a remessa para o que está acontecendo hoje. Então, o meu avô, ele de fato foi uma pessoa e é uma pessoa muito especial na minha vida. Então, existem de fato esses anjos, né? Existem pessoas que vêm para te guiar, né? E, de certa forma, tá ali orientando, né, o que tu vai fazer, quais são as tuas escolhas, quando você de fato acredita nisso, né? Enquanto a gente vive no automático, ali no dia a dia, na loucura, né, de ter que trabalhar, de criar uma vida, de construir um patrimônio, a gente não tem tempo para parar para pensar nisso, né? Então, isso de fato aconteceu comigo também, né? Eu sempre trabalhei muito, como eu já disse aqui, eu tinha uma filha, eu fui mãe solo, então eu precisava cuidar dela, então eu nunca pensei em parar para pensar sobre mim, o que é que eu sou, o que é que eu vim fazer aqui. Isso só veio acontecer há pouco tempo atrás, né? Por quê? Porque a minha filha já era uma pessoa adulta, já andava com as próprias pernas e eu pude começar a procurar, a me questionar o que é que eu estava fazendo aqui, o que é que de fato eu queria, se de fato eu estava fazendo o que eu tinha me proposto, durante a minha concepção, a minha vida, né? A minha vida para esse planeta. E começar a estudar realmente para a gente entender o porquê, né? O porquê da minha vida, o porquê que eu estou aqui. Então, de fato, é muito importante que a gente comece a perceber que a nossa vida não é aleatória, né? A nossa vida, hoje eu acredito que não que ela seja rígida. Existe um caminho, o seu caminho, a sua vida já está traçada. Não necessariamente, mas que existe algo maior que já ali te traz para esse plano com uma certa orientação e que você pode ter sim outros anjos, né? Outras pessoas que vêm antes de você para já começar a traçar ali aquele caminho, dar o pontapé inicial para a tua chegada. Eu acredito que sim. Mas tudo isso é para a gente discutir durante vários e vários vídeos. Hoje realmente eu queria trazer essa conexão, né, entre eu e meu avô, que foi criada talvez lá antes da minha gestação, mas que perdurou enquanto ele esteve aqui comigo. E eu acredito muito que perdura até hoje, né? E que existe de fato esse potencial entre as pessoas de uma ligação anterior, né? De uma ligação de uma pessoa que vem para te acompanhar até quanto você precisa dela. No meu caso, acredito que até os meus 12 anos, né, que foi quando ele esteve aqui presente comigo. Então, ele sempre foi um avô amoroso, né? Ele sempre foi um pai presente, mesmo os filhos estando morando depois do casamento da minha mãe, como eu disse, com a minha mãe, mas ele sempre esteve presente na casa da minha mãe, dos meus pais, né? Então ele sempre esteve presente. Minha mãe meus pais, né? Tinham ali a prática de todo final de semana, todo domingo, a gente ir visitar ele e depois ir visitar os meus avós paternos, que já são os avós que, assim, eu convivi com eles também, mas já não existia essa conexão tão forte, né? Os meus avós paternos estavam presentes, nós íamos todo final de semana vê-los, mas a gente não tinha essa conexão, né, tão forte como eu tinha com meu avô materno, né? A minha avó materna posteriormente surgiu, né, apareceu novamente, mas a gente também não criou essa conexão, né? Conheci, tive a oportunidade de conviver com ela, mas era apenas uma pessoa que, como eu não tive essa ligação desde criança com ela, era apenas uma pessoa que eu conhecia e que de um determinado momento na minha vida eu descobri que ela era minha avó, que ela era a mãe da minha mãe, né? Mas que a gente nunca foi mais além do que isso, né? Então, assim, em relação aos meus avós, o meu avô materno, de fato, foi a pessoa
que eu tive como referência de avô na minha vida e que fez toda a diferença também a participação dele na minha vida. E os meus outros avós, a gente teve contato, viveu, Eles faleceram logo em seguida um do outro, então assim, é daquelas histórias de um casal que viveram a vida toda juntos e quando um falece, o outro em seguida falece também. Então a minha avó faleceu por doença, um mês depois meu avô teve um infarto. Então assim, ele não conseguiu continuar vivendo sem a companheira dele. Então assim, são dessas histórias, mas que eram apenas meus avós. A gente visitava, a gente estava ali presente e tudinho, mas de fato a minha conexão maior foi de fato com o meu avô paterno, E eu acredito que é até hoje, que ele está presente, que ele cuida de mim, Então assim, são pessoas especiais, São pessoas que realmente você tem uma relação mais aprofundada. Então, meu avô, seu Manuel, ele é de fato essa pessoa que viu lá atrás, o que eu poderia ser, a minha capacidade de ser, um profissional que até então não existia naquela família, não existia ninguém nem formado, Então, eu sou a primeira neta, mulher, formada, com uma profissão de doutora, dentro de uma estrutura de uma família que vinha de um casamento onde a própria mãe abandonou seus filhos. Então, assim, não existia uma estrutura familiar que desse respaldo para que os seus filhos conseguissem ir muito além. Minha mãe terminou o magistério, os irmãos também conseguiram se formar porque foram morar com meus pais e ela fez todos eles estudar, quase todos, Tem as suas exceções que no futuro a gente volta também nesse ponto, mas que ela deu respaldo para que todos estudassem, E daí a gente começou a ter a oportunidade de alguém se formar, que foi através da minha pessoa, que foi a primeira pessoa desta família, dessa linhagem, a ter essa possibilidade de ter uma formatura. E que o meu avô, lá atrás, já sabia, Ele já sabia. Independente de na cabeça dele, ele talvez não entender qual fosse a proporção disso, mas que ele já sabia. Ele tinha essa certeza dentro dele de que a neta dele ia ser uma doutora, Porque ele sempre me tratou desse jeito. A minha doutora. Lá vem a minha doutora. Então, praticamente, ele não me chamava pelo meu nome, Inclusive o Ana, que foi ele que escolheu, Mas não, ele sempre me tratou muito carinhosamente pela minha doutora. Essa é a minha doutora. Então, talvez daí, no fundo, o meu desejo, pelo direito, pela medicina, por profissões que tinham esse título de doutora, surgiu, de forma inconsciente, porque até eu escolhi por outras questões, não pelo motivo de ser uma doutora, O doutor era consequência, mas inconscientemente talvez eu tenha entendido, esse comando que ele me deu desde criança, pelo menos até os meus 12 anos, enquanto a gente pôde estar juntos nesse plano, Porque eu acredito que ele está comigo todos os dias, em todos os momentos da minha vida, que ele é de fato o meu anjo maior, aquele meu protetor, Então, obrigada a vocês, Essa era uma história que eu quero registrar para nunca esquecer disso, De que ele está presente na minha vida em todos os momentos e que vai ficar agora aí para quem quiser ouvir e para quem quiser também contar como foi a sua relação, quem é essa pessoa especial na vida de vocês, comentem, curtam e façam parte do canal. Vamos criar essa egrégora, de fortalecer as nossas relações, de fortalecer a nossa história, de trazer à vida essa história, porque a gente precisa realmente
parar para lembrar de coisas que aconteceu lá atrás e que a gente nem dá muita bola, mas que às vezes é o princípio da tua história, é onde tudo começou, né? E talvez hoje você esteja fazendo algo sem nem saber que já tinha sido predito, já tinha sido visualizado por alguém lá atrás. Então, sejam todos bem-vindos a esse canal.